Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos, então eu estou aqui trazendo casos misteriosos, casos solucionados, casos sem solução e muitos desaparecimentos. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu joinha para o YouTube entender que o vídeo é bom e começar a recomendar para os demais. Vamos à história de hoje. Ocorreu no Canadá, em 30 de junho de 2009, na cidade de Kingston, no estado de Ontário. Foi notícia não somente no Canadá, mas em vários países do mundo. É a história da família Shafia, uma família do Afeganistão, pedindo por favor, não façam nenhuma crítica à religião, pois o fato que ocorreu aqui não tem nada a ver com os preceitos de uma religião, mas sim com a mente distorcida de 3 pessoas. Em 1979, Mohammed Shafia, cidadão do Afeganistão, casou-se com Rona, ainda quando morava no Afeganistão. Rona não podia ter filhos, e isso para a cultura afegã é inconcebível. A Rona escreveu em seu diário que estava extremamente infeliz e deprimida, pois o marido fez de tudo para que ela sentisse não amada e desrespeitada como mulher, pois, segundo ele, ela era incapaz de gerar uma criança. A pedido da própria esposa, o Mohammed arrumou uma segunda esposa e casou-se com ela, Tuba Yahia, ou Toba. O segundo casamento ocorreu em 1989 e os 3 viveram juntos em uma casa, como é costume. Toba deu à luz a 7 filhos. Rona participou na criação e no cuidado dos filhos do marido. Ela tinha vínculos fortes com os 7 e os tratava como se fossem seus próprios filhos. Portanto, o relacionamento entre as esposas não era amigável, visto que a Toba tinha muitos ciúmes da Rona. A Rona era uma mulher lindíssima. E as filhas da Toba amavam a Rona como se fosse uma mãe, que carinhosamente eles a chamavam de tia. E isso deixava a Toba muito enciumada. Em 1992, Mohammed mudou-se do Afeganistão para a Austrália por um breve período de tempo e depois emigrou para os Emirados Árabes, onde morou por mais de 10 anos. Mohammed fez uma fortuna em Dubai, trabalhando com carros usados e posteriormente com o mercado imobiliário. Em 2007, ele já era um multimilionário. O Canadá estava dando residência permanente para pessoas que investissem uma grande quantidade de dinheiro no país. E o Mohammed investiu $2 milhões na compra de um shopping center em Montreal. E ele investiu mais $200 mil na construção de uma casa belíssima para a família. Mohammed foi morar no Canadá junto com a sua segunda esposa e os 7 filhos. Porém, 5 meses depois, ele trouxe a Rona para morar com eles. O Canadá, obviamente, não reconhece a bigamia e por isso Mohammed fez um pedido fraudulento ao governo, pretendendo que a primeira esposa era a governanta da casa e prima dele. Toba manteve o passaporte da Rona para ela não ter como viajar e dizia que ela não era nada mais do que sua servente. Ela não tinha permissão para usar o telefone da casa, então, quando ela teria que usar o telefone, ela tinha que usar telefone público. Rona fazia de tudo para não enfurecer o marido e a Toba, pois ela tinha medo de ser mandada de volta para o Afeganistão, pois sua família a rejeitaria e ela correria risco de perder a própria vida, pois na cultura deles uma mulher divorciada traz vergonha para a família. A vida das filhas do Mohammed era um pesadelo, visto que o Mohammed e a Toba tinham visões totalmente radicais e não aprovavam o estilo de vida ocidental que as filhas queriam levar. Elas eram como todas as adolescentes e como as amigas, queria colocar brinco no nariz, se maquiar, usar roupas curtas, justas, mas o pai e a mãe não aceitavam isso. Rona, ao contrário, abraçou a cultura ocidental e acreditava que as meninas poderiam viver da forma como elas quisessem. As jovens passaram, aparentemente, a gostar mais da Rona do que da própria mãe. Já o filho do casal, Hamed, desde muito novo, foi designado pelo pai para fiscalizar as irmãs e contar tudo para ele que as jovens estavam fazendo. E o Hamed tinha as mesmas visões radicais e distorcidas dos pais. Ele tinha, na época dos fatos, 21 anos. E tinha o costume de punir fisicamente as irmãs. Diti tinha apenas 13 anos. Ela reclamou aos professores da escola várias vezes da violência e tormento que ela sofria por parte dos pais e do irmão. Ela foi reprovada em todas as matérias, visto que quando o pai, o irmão ou a mãe a colocavam de castigo, eles não a deixavam ir à escola, às vezes até por 2 meses. Quando em castigo, ela não podia sair do quarto, não tinha acesso a telefone, a TV, nem a computadores. Diti disse à funcionária
do setor de proteção à criança que ela queria ser retirada de sua casa e colocada em um orfanato, pois o pai frequentemente ameaçava tirar a vida de todas elas. Diti disse à polícia que um dia, à tarde, quando eles voltaram para a casa das compras, o pai a bateu, puxou seus cabelos e seu irmão deu um soco no olho dela. Tudo isso por causa de uma desavença que houve lá no shopping, na hora das compras. Todas as filhas, quando castigadas, eram punidas fisicamente e sofriam ainda por cima todas estas proibições. As autoridades falharam imensamente com estas jovens, apesar de tantas reclamações feitas pelas três. Sahar tinha 17 anos na época dos fatos. Toba deu de presente para Rona a filha Sahar aos 40 dias de vida. Isso mesmo que vocês ouviram, porque foi o termo que ela usou. Ela deu de presente. Ela disse que, porque a Rona era estéril, poderia ficar com a filha dela, a Sahar. E havia um distanciamento, um desapego da Toba referente a Sahar. A Sahar, antes do fatídico dia, estava secretamente namorando há 4 meses um rapaz chamado Ángel Ricardo Ruano Sanchez, um rapaz de origem hondurenha que morava no Canadá. Eles estavam apaixonados, sempre falavam em mudarem-se para Honduras, casarem-se por lá. Eles mantiveram o relacionamento em segredo por medo da reação da família dela. Ele sabia que a família dela não aprovaria o relacionamento porque ele era cristão, falava espanhol. Ele contou que um dia eles estavam em um restaurante perto da escola. O casal, na hora, se separou quando notou que Hamed, o irmão da Sahar, tinha entrado no restaurante. O Ricardo até beijou outra garota para desviar as suspeitas de que eles estavam se vendo, para vocês verem o medo, o pavor que eles tinham do irmão. Ela sempre dizia ao Ricardo que se o irmão a visse conversando com qualquer homem, ele bateria nela, e ainda na frente de todos. Sahar contou para alguns professores e para uma assistente social sobre tudo que ela estava sendo submetida dentro de casa, as intimidações, tudo. A Sahar estava perdendo peso de forma anormal. E um dia na escola ela até desmaiou e ela foi levada para o hospital. Apesar dos telefonemas da escola para sua família, ninguém foi ao hospital para cuidar dela. Obviamente eles não contaram para Rona. A única pessoa que sabia era a mãe e o pai. Portanto, eles não se incomodaram em ir ao hospital ver a filha. A escola então registrou outra reclamação para o juizado de menores. A professora disse que temia pela vida da Sahar, mas o agente do serviço infantil não fez absolutamente nada. A Diti, ela tinha feito planos com a irmã mais velha, a Sahar, de fugir de casa. Mas o plano foi interrompido porque as autoridades falaram que uma criança de 13 anos deve ficar em casa com os seus pais. No diário da Rona estava escrito que a Sahar tentou tirar a própria vida tomando veneno. Porém a Toba disse a Rona que a filha deveria ir para o inferno e que ela deveria ter deixado a Sahar tomar o veneno. Olha isso. A mãe biológica. Sahar disse também para uma assistente social que havia feito aquilo pois não queria viver, queria escapar da vida familiar. Ela era muito amada pela Rona, mas a Rona não poderia protegê-la, porque até a Rona estava sofrendo dentro daquela casa. Zainab, 19 anos, na época dos fatos, lindíssima. Gostava de música pop, ouvia Britney Spears, gostava de roupas, se vestia de acordo com a moda, tirando várias fotos com o celular, postando nas redes sociais. Ela começou a namorar um rapaz, Amar Wahid, às escondidas. Ele é de origem paquistanesa. Ele mencionou que a Zainab sempre dizia para ele que se o pai ou o irmão dela soubessem que ela estaria namorando, eles tirariam a vida dela. A família Shafia jamais aceitou que as filhas tivessem qualquer relacionamento com qualquer homem antes do casamento. Uma vez, os pais dela estavam viajando e o Amar foi na casa dela. E quando o irmão dela o viu, ele ficou furioso e disse que ela não poderia vê-lo nunca mais e a agrediu. Os pais não a deixaram ir à escola por 1 ano. O casal ficou 1 ano sem se ver. Após 1 ano, a Zainab contactou Amar e disse para ele que seu pai a trancou em seu quarto e não a deixou ir para a escola ou entrar em contato com ninguém.
e que ela queria fugir. Mas Amar não tinha trabalho ou um local para ficar, então ele pediu para ela esperar até que ele pudesse sustentá-la. Mas ela disse que iria embora, com ou sem a ajuda dele. Então ele a ajudou e a levou para um abrigo para mulheres. Mas a mãe da Zanaib armou um plano. Disse para Zanaib que ela poderia casar-se com o Amar, mas uma condição: teria que voltar para casa com ela e ficar com a família até o casamento. A Zanaib casou-se por um breve período de tempo, menos de 24 horas. Amar disse que durante a festa do casamento, o irmão da Zanaib e a mãe conversaram com a Zanaib em um canto e ela começou a chorar. E o casamento foi anulado no dia seguinte, porque os chafias ficaram indignados com o fato da família do Amar não ter comparecido à celebração do casamento. Zanaib disse para o Amar que ela não poderia ficar com ele, porque a família dela disse que o casamento estava humilhando a família dela. Nunca iremos saber ao certo o que é que eles falaram para ela naquele dia, para fazê-la mudar de opinião. A família do Amar queria que ele se casasse com uma jovem paquistanesa, não com a Zanaib, que é de origem afegã, por isso eles não foram no casamento. Mas nunca vamos saber se realmente a família disse que estava sendo envergonhada porque a família dele não compareceu, ou se foi um plano desde o início. Muitas questões nós nunca vamos obter respostas e vocês vão saber por quê. A Rona temia que algo poderia acontecer por causa do casamento. E ela telefonou para a irmã dela na França, ela tinha uma irmã morando na época, e ela disse que ouviu o Mohammed dizendo que quando ele voltasse de sua viagem, ele tiraria a vida da Zanaib e de todas as outras também. A irmã da Rona disse para ela: fique tranquila, isso aí não é o Afeganistão. Você está no Canadá. Isso jamais vai acontecer aí. Ela não poderia estar mais errada. Depois de algumas semanas, Zanaib contactou Amar e disse que o pai havia mudado completamente. Nossa, ele estava maravilhoso. E que a família estava planejando uma viagem para as cataratas do Niágara. Em um dos seus últimos e-mails, a Zanaib escreveu para o Amar: tivemos uma incrível história de amor juntos. Porém, no seu último e-mail ela disse: melhores amigos para a vida. Esta é uma promessa que ninguém pode me fazer quebrar. Rona escreveu no diário que foi encontrado que o marido a humilhava, a agredia. Ela vivia pedindo para ele para que deixasse-a sair de casa, mas ele disse que não. Ela sacrificou-se bastante para estar ao lado das jovens, que de certa forma ela era a única que dava amor aos 7 irmãos. Eu creio que ela não saiu de casa porque ela sabia que se ela saísse, ela nunca mais iria vê-los. E com certeza eles não iriam deixá-la levar Sahar, apesar que ela dizia no diário que para ela os 7 eram filhos dela. Que triste. Em 23 de junho, a família Chafia saiu de Montreal para férias. Férias em família, foram para as cataratas do Niágara, em Ontário, ficaram lá por uns dias. E na volta, eles dormiram em um hotel. Mohammed, Toba e Hamed foram à polícia no dia seguinte relatar que eles estavam voltando de viagem. A Rona e as 3 jovens pegaram o carro da família sem permissão às 2 da manhã e disseram que eles estavam preocupados que algo poderia ter passado com todas elas. A Toba na delegacia chorava demais. A polícia não acreditou nessa história que elas tinham simplesmente decidido às 2 horas da manhã sair para dar um passeio com o carro. Em 30 de junho de 2009, um carro foi encontrado no fundo de um canal em Kingston. Os corpos de Zanaib, 19, Sahar, 17, Deed, 13, junto com a Rona, 52 anos. Todas estavam sem vida dentro do carro.
A polícia examinou o carro e encontrou muitas coisas suspeitas. A ignição estava desligada. Os bancos dianteiros estavam reclinados. Nenhuma das mulheres usava cintos de segurança. A janela do lado do motorista estava aberta. E as 4 vítimas não tentaram nadar para sair do carro. Em 2 de julho, o relatório da autópsia determinou o afogamento como a causa da morte. Portanto, a polícia não soube dizer se as vítimas afogaram-se no canal, quando jogadas lá, ou se elas foram já colocadas sem vida dentro do carro e o carro jogado no canal. Portanto, o legista encontrou hematomas incomuns na cabeça das 3 mulheres. A polícia acredita que Mohamed, Toba e seu filho afogaram as 4 vítimas, ou pelo menos fizeram com que todas perdessem a consciência e colocaram os corpos no carro e em seguida empurraram o carro para o canal, usando outro veículo da família. A polícia acredita que a SUV prata foi usada para empurrar a Nissan preta, por isso o carro prata amassou um pouco ao empurrar o outro carro para a água. A polícia resolveu buscar o carro para análise. Nesse interim, a polícia resolveu colocar escuta nos telefones da casa, no carro e na casa deles, sem que eles soubessem. E eles ouviram a conversa do Mohamed com a Toba e ela dizendo: "Eu sei que já foi feito, mas gostaria que as outras 2 não estivessem." Mohamed respondeu: "Não, Toba, elas erraram. Não havia outra maneira. Elas foram traiçoeiras, elas traíram a si mesmas e a nós, como se fossem mulheres da rua, mulheres da beira da estrada, que se alguém parasse o carro, elas iriam com eles para qualquer lugar. Quando te digo para ter paciência, você me diz que é difícil. Não é mais difícil vê-las de hora em hora com o namorado? Por isso, sempre que vejo aquelas fotos, sinto-me consolado. Digo a mim mesmo, você fez bem." Que coisa horrível um pai falar uma coisa dessa. E ele continuou: "Elas nos traíram imensamente. Elas nos violaram imensamente. Não pode haver traição, nem violação maior do que isso. Mesmo que me levassem para a forca, nada é mais importante para mim do que a minha honra. Vamos deixar nosso destino para Deus, e que Deus nunca faça você ou sua mãe sem honra, porque eu não aceito a desonra." Em outra conversa telefônica que a polícia ouviu, ele dizia: "Estou te dizendo agora, e antes te dizia, quem quer que brinque com a minha honra, minhas palavras são as mesmas. Não há valor na vida sem honra. Mesmo que elas voltem à vida 100 vezes, se eu tiver um cutelo na mão, vou cortá-las em pedaço. Não uma, mas 100 vezes. Enquanto agiam de forma cruel com você e comigo, pelo amor de Deus, o que fizemos de errado? O que de excesso fizemos com elas? O que nós cometemos de errado com essas meninas?" Para vocês verem, não há empatia neste homem, nem na Toba e nem no filho. Em 23 de julho de 2009, Mohamed, Toba e Hamed foram presos sob acusação de ter tirado a vida das 3 jovens e da Rona. Em 29 de janeiro de 2012, os 3 foram considerados culpados, condenados à prisão perpétua. Eles serão elegíveis para a aplicação da liberdade provisória somente após cumprirem 25 anos da pena, ou seja, não poderão sair antes de cumprirem 25 anos da pena. Mas isso não significa que serão soltos, significa que poderão pedir a liberdade provisória, mas poderão nunca receber. A Toba e o marido, por não terem naturalização canadense, após cumprirem a pena, serão deportados para o Afeganistão. Eles negaram o crime, mas as gravações confirmaram que a polícia já desconfiava, e também a torre de telefone mostrou que todos eles estavam na mesma localização onde o carro foi encontrado, com os 4 corpos. Não se sabe qual dos 3 que tirou a vida das 4, mas todos responderam pelo mesmo delito e pegaram a mesma pena. Algo inusitado aconteceu. Um estudante, Moussa Hadi, graduado na Queen's University, ofereceu-se para traduzir para a defesa, visto que a corte não tinha tradutores juramentados da língua falada no Afeganistão. E esse tradutor transformou-se em uma espécie de detetive amador. Eu explico por quê. Ele foi pago
pelos Shafia para traduzir o caso. Portanto, surpreendentemente, Hadi acabou contando a versão dos acontecimentos que Hamed contou para ele, que foi apresentada ao tribunal em uma gravação de áudio. Ou seja, o Hamed contou sobre o que fez com as irmãs para esse tradutor antes. E o tradutor simplesmente tinha as gravações feitas e entregou esta gravação, que ajudou no dia do julgamento para a condenação de todos eles. Fazil Javid, o irmão da Toba, disse, ele morava na Suécia, ele mora na Suécia, aliás. Ele testemunhou na corte que o cunhado dele, Mohammed, tentou recrutá-lo para atrair Zanaib para a Suécia, onde ela, seu pai, tios e outros membros da família iriam fazer um piquenique perto de um rio ou oceano e disse que iriam colocá-la na água e afogá-la. Ele, ao ouvir isso, não concordou e disse que isso era algo inadmissível. Ele telefonou para Toba e contou o que o marido queria fazer e disse para ela não viajar com as jovens e o Mohammed. Porém, Toba não informou as autoridades sobre um possível plano para tirar a vida da Zanaib, visto que ela concordava com isso. Latif Rideri, o tio de Toba, testemunhou na corte que o Mohammed disse a ele que queria tirar a vida de sua filha mais velha, Zanaib, porque ela o envergonhou, fugindo de casa e se casando com um homem paquistanês. Atos que a tornaram aos olhos do pai uma mulher de rua. Amar, ex-marido da Zanaib, disse que ele ainda luta para saber se poderia ter feito mais para tirá-la de sua família, que era controladora. Ele disse, é um pensamento com o qual ainda é difícil conviver. Mais de 2 anos depois de terem tirado a vida dela, eu ainda sofro. Eu deveria ter ido mais longe. Eu deveria ter me levantado mais. E sinto que deveria ter enfrentado o pai e o irmão dela diretamente, o que não fiz. Fico triste por esse rapaz, mas ele era jovem, ele tinha ali seus 19, 20 anos na época. O que ele poderia fazer? Ele até fez, ele a levou para um shelter, um local onde pessoas estão passando por certos problemas. Ele ainda ajudou-a, mas infelizmente não foi o suficiente. O juiz do Tribunal Superior de Ontário, Dr. Robert Maranger, disse ao sentenciar: a razão aparente por trás desses assassinatos a sangue frio e vergonhosos foi que as 4 vítimas, completamente inocentes, ofenderam seu conceito completamente distorcido de honra, que não tem absolutamente nenhum lugar em qualquer sociedade civilizada. Nossa, amei! As outras 3 crianças que sobreviveram foram removidas da residência pelo serviço social, portanto não há menção se eles estão sob tutela do governo ou com algum parente. Foi encontrado um bilhete que a Diti, a adolescente de 13 anos, escreveu para a irmã Sahar. Ela disse: querida Sahar, não sei o que vou fazer se você sair de casa um dia. Eu prometo que antes de partir vou ter certeza de que todos os seus desejos se tornem realidade. Eu gostaria que nunca estivéssemos separadas. Infelizmente, as duas não fugiram juntas, mas sim perderam a vida juntas. As vidas foram ceifadas abruptamente por causa de 3 mentes perturbadas e radicais. Incrível que nos dias de hoje existem pessoas com estas convicções distorcidas de honra. Como disse o juiz, esse preceito que ele tinha de honra não existe em nenhuma sociedade civilizada do mundo. Isso é uma coisa própria da pessoa, criada ali por ele. É muito triste ver que o governo, os assistentes sociais falharam na proteção dessas crianças. A escola interviu muitas vezes, mas não foi suficiente, porque o Estado falhou com todas elas. Se o Estado tivesse ouvido, essas crianças estariam hoje vivas. Adolescentes, que já eram adolescentes. Mas para mim a Diti é como uma criança, tinha 13 anos. Nunca vai haver justificativa para algo tão bárbaro, tão medieval e tão errado
como pensamento destas 3 pessoas. Mas eles vão cumprir no mínimo 25 anos pelos atos praticados. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham desse caso. Vocês já tinham ouvido falar? Vocês acham que este rapaz, o Hamed, o irmão dessas jovens, ele foi influenciado pelos pais, porque teve uma criação muito rigorosa e radical? Vocês acham que ele já estava condicionado a esse tipo de ato por causa da criação recebida? Esse rapaz poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse se levantado e dissesse não? O que vocês acham deste caso? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do caso. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu joinha. Não esqueçam de inscreverem-se ao canal e não esqueçam de acionar o sininho para vocês serem notificados quando tem caso novo aqui. Eu vejo vocês em breve.